A cobrança está presente em nossa vida desde o início das civilizações, quando os impostos eram cobrados aos grandes reis até os cartões bancários tão comuns. Para analisar como esse sistema se desenvolveu, temos que voltar ao antigo Império Romano e ver um pouco sobre porcentagem. Acredita-se que na época do imperador Caio José Augusto Germânico, iniciaram-se novos sistemas de cobrança de impostos, dentre eles o centésimo ou rerum venálio, onde o indivíduo deveria pagar 1/100 dos seus lucros ao império. Os valores estavam sempre atrelados ao número 100, como, por exemplo, o valor de impostos de escravos, que era 1/25. Com o desenvolvimento do comércio, surgiu a necessidade da representação dos juros de uma nova forma. Porém, os juros estão presentes desde o início das civilizações e são considerados uma das bases da matemática financeira. Antigamente, eram representados em forma de sementes e, comparados aos métodos atuais, foram uma das coisas que mais mudou. Para entendermos o assunto de juros, convidamos a professora Larissa para dar uma palavra. Oi, meus amores, aqui é a professora Larissa. Vou passar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre juros. Primeiro, gente, existem dois tipos de juros, tá? Juros simples e juros composto. No geral, na nossa vida, os juros que mais aparecem são os juros compostos. Existe até uma frase que diz que eles são a força mais poderosa do universo. Porque, de fato, gente, os juros compostos, eles crescem exponencialmente. Então, é aquele juros sobre juros que vai acumulando. Gente, a coisa principal é que juros é uma coisa que eu posso receber ou que eu posso pagar. Depende do que eu vou fazer, tá? Quando é que eu recebo? Quando eu faço um investimento. Quando é que eu pago? Quando eu pego dinheiro emprestado. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos investimentos. Existe, gente, uma taxa que regula os juros. Essa taxa se chama taxa Selic, tá? Que é o que a gente chama de taxa mãe de juros. Então, a partir dessa taxa que as coisas se regulam na economia. Então, por exemplo, a inflação é uma coisa que regula de acordo com a taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, mais baixa a inflação. E aí o contrário também acontece. Então, é tipo uma balança. Então, primeiro a gente tem essa taxa que se chama Selic, ela que regula tudo. Então, por exemplo, dependendo do investimento que eu faço, eu vou ganhar justamente a taxa Selic. Ou eu vou ganhar uma porcentagem dessa taxa Selic. Tudo depende do investimento. Basicamente, gente, existem dois tipos de investimentos. Renda fixa e renda variável. Prof, qual é a diferença? Renda fixa é um investimento com segurança, porque você sabe mais ou menos quanto você vai receber no final. E renda variável já está dizendo, existe uma variedade de taxas, de perdas e de ganhos que eu possa ter. Por exemplo, gente, poupança é um investimento de renda fixa. Bolsa de valores é um investimento de renda variável. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos aí. Tudo depende do seu perfil. Então, se você tem um perfil mais de segurança, você investe em renda fixa. Se você tem um perfil mais aventureiro, vamos dizer assim, você investe em renda variável, tá? Renda fixa, eu sei mais ou menos quanto eu vou receber e usa bastante essas duas taxas que eu já falei para vocês, taxa Selic e inflação. E a renda variável não, depende muito da economia, depende do dia. Então você pode ganhar, mas ao mesmo tempo você pode perder. Então, basicamente é isso, gente. Nós temos as taxas e temos os investimentos. O mais importante é pensar que tudo é comandado aqui na nossa cabeça, tá? Se eu posso receber os juros, então por que eu vou pagar? Tá entendendo, gente? A nossa mente é o que controla tudo. Então, um exemplo simples de renda fixa seria, por exemplo, poupança e tesouro direto, que é poupança, eu deixo meu dinheiro no banco. Tesouro direto, eu empresto meu dinheiro para o governo. Tem outro também, gente, se chama CDB, que é outro investimento que eu empresto meu dinheiro para o banco. E tudo isso me dá um retorno de juros. Cada investimento, gente, tem uma taxa diferente, tá? Vai depender de qual banco você vai investir,
ou de qual investimento você vai fazer, tá? Se for Tesouro Direto, CDB, poupança, cada um tem uma taxa. Já se eu quiser investir em bolsa de valores, por exemplo, eu quero investir no Google, um exemplo, tá, gente? Então aí é uma coisa mais variável. Tem dia que as ações vão estar com preço bom, tem dia que essas ações vão cair. Então tudo depende do seu perfil investidor, tá? Mas o que regula tudo isso são essas duas taxas, Selic e inflação. A inflação, gente, pode ser chamada de outro nome também, é IPCA, tá bom? A Grécia não se resume em apenas deuses e mitologia. É de lá que os filósofos e matemáticos passaram a estudar os primeiros conceitos de razão e proporção, alguns aplicados até os dias de hoje. Os conceitos de razão e proporção existem desde a pré-história, sendo que de uma forma obviamente mais simples. Mas esse tema só passou a ser abordado no período da Grécia, sendo discutido pelos filósofos e matemáticos da época. A razão era aplicada nos conceitos de fração e na teoria. Já a proporção era um método usado para resolver as equações. A razão é caracterizada por ser uma comparação entre duas grandezas. Já a proporção é a igualdade entre essas duas grandezas. E elas podem ser inversamente ou diretamente proporcionais. Uma forma bastante conhecida de descobrir um valor, uma proporção, é a regra de 3. E a regra de 3, ela foi fundada na Idade Média pelos árabes e a mesma foi reconhecida por Leonardo de Pisa no século XIII como a regra de 3 números. Matemática também é poesia. Com certeza você já deve ter ouvido falar que tudo na vida pode ser resolvido por regra de 3. Qualquer problema matemático, se você não tem solução, aplique a regra de 3. Bom, não é bem assim. Apesar da regra de 3 ela ser muito importante na vida, na matemática está muito presente, nem tudo se resolve de uma só forma. A regra de 3 derivada da razão e da proporção, onde a razão é a divisão de dois valores em que o denominador não pode ser igual a zero, e a razão é a igualdade entre duas razões, nós podemos dizer que a razão ou a proporção ela está muito presente nas nossas vidas, não só no âmbito da matemática. Bom, na vida você já ouviu falar que tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Acredite, na vida tudo isso é proporcionalmente alinhado com a nossa vida. Tudo isso é ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas há uma proporção, há uma razão em todas as coisas. Razão é significado, razão é divisão. Proporção é a igualdade dos significados. Então, entenda que a vida é feita de razão, a vida é feita de proporção. Tudo é proporcional ao que você faz. Todas as suas conquistas, elas são proporcionais ao tempo que você investe, ao tempo que você dedica. E para todas essas proporções existe uma razão, existe um significado. Por último, veremos como a matemática não é só uma simples matéria de escola. A matemática não se resume apenas a uma matéria de escola, e sim em uma das formas mais puras de conhecimento. Desde que nascemos, somos ligados à matemática, seja na nossa idade ou no horário, ela sempre está presente. Muitos podem pensar que ela se tornará inútil com o passar dos anos, porém se enganam ao analisarmos quanto ela se desenvolveu e ainda se desenvolve, nos impressionando cada vez mais. A matemática vai desde simples sementes a uma forma aplicada nos mais poderosos bancos mundiais. Ela prova não estar aqui em apenas um momento, e sim a vida inteira, não ficando presa à sua vida escolar ou à faculdade. Nós, como seres humanos, precisamos da matemática a vida toda, afinal é por conta dela que temos coisas essenciais para nós, porque pesquisadores gastaram tempo estudando e aprimorando cada vez mais. A Terra é matemática desde o seu princípio.